Bom, com base na segunda lei de Newton, da dinâmica, eu tenho uma força que ela é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. Então, eu tenho essa equação que descreve a segunda lei de Newton, dinâmica, certo? Isso se trata de um movimento gravitacional de partículas, de massa, com massa. Então, são objetos concretos. No caso de Einstein, quando ele criou a sua teoria da relatividade e formou a equação E é igual a mc ao quadrado, então é basicamente a mesma coisa, só que ele descreve, ao invés de escrever uma força que age sobre partículas, ele descreve uma energia. Uma energia. Então ele tem a diferença do conceito aqui de força, que para ele é diferente de energia. Só que essa diferença entre conceito de força e energia é que eu ainda não consegui entender direito. Porque se levando em consideração as leis descritas nessas duas equações aqui, uma é basicamente igual à outra. São iguais. São semelhantes. Por quê? A aceleração, a diferença da aceleração aqui, que ele é descrito como c ao quadrado, é a mesma coisa. Porque energia, ela gera a massa, que ela é descrita geralmente em quilograma, né? É uma medida, uma unidade de medida de massa. E a gente tem a velocidade da luz, que ela é uma variação de espaço, uma variação de espaço não, perdão, uma variação de velocidade sobre uma variação de tempo. Só que essa velocidade da luz, ela já é uma velocidade. E quando ela é colocada ao quadrado aqui, então eu tenho a aceleração, um valor de aceleração. Porque a aceleração, ela tem uma variação de tempo ao quadrado. Então, por exemplo, eu tenho aceleração de 1, 1 newton. Então, eu uso a unidade newton, unidade de medida newton, para descrever a força. Então, se eu tenho 1 newton, eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, quando eu falo na teoria do Einstein, sei que é a velocidade da luz ao quadrado, então eu tenho um valor de aceleração aqui. Ou seja, é a mesma equação. É a mesma equação do Newton é a equação do Einstein. Só muda o conceito. Essa variação conceitual entre força e energia, que tem a ver com a variação entre partícula e onda. Porque na força eu tenho uma relação dinâmica entre partículas. Já na energia, eu tenho uma relação dinâmica de ondas. Só que o que difere partícula e onda? Qual é a diferença entre partícula e onda? Provavelmente essa diferença ela não existe. Se trata apenas de diferentes dimensões de percepção de uma coisa só. Se elas são diferentes dimensões de uma coisa só, então me leva a crer que a massa dos objetos, ela não é uma característica intrínseca. Ela não é intrínseca. Não intrínseca. Ou seja, ela é uma dimensão. Assim como o espaço e o tempo.
Então, se a gente tem uma dimensão de espaço, né? Pode descrever como S de space, tanto faz, e uma dimensão que forma um plano cartesiano de tempo, então existe relação de outras dimensões. Então, a terceira dimensão, por sua vez, é a massa,